o cinema nasceu assim, né? Ele nasceu somente com a banda de imagem, né? Ele não tinha banda de som. No máximo que se fazia na época era botar, por exemplo, uma orquestra, um pianista, um cara que acompanhava o filme. Não tinha banda sonora, mas eu não digo que o cinema não tinha som. Porque, na verdade, acontece o seguinte, o cinema se baseia, toda a linguagem do cinema e a própria técnica do cinema se baseia num princípio que é o seguinte, a mente humana completa as coisas que ela vê e ouve. Você está esperando um telefonema, seja lá por que motivo for, da namorada que você está com saudade dela. Toca o telefone, pode ser o açougueiro cobrando uma conta, mas quando você ouve aquele som, a sua afetividade, né, liga você com a ideia da namorada e você vai para o telefone esperando aquele telefonema. Uma coisa muito curiosa é o seguinte, na época do cinema mudo, uma das imagens mais curtidas pelo cinema era a imagem dos trens, né? Porque o trem é um negócio assim que tem ritmo, que é visual, ele é dramático, etc. Então muitos filmes usaram os trens. Não é por acaso que na primeira sessão de cinema um dos filmes era a chegada do trem em Paris. Né? E depois, lá nos anos 20 e tanto, por exemplo, nos documentários, o próprio Alberto Cavalcante, documentário brasileiro, o documentarista brasileiro, ele fez um documentário que se tornou famoso sobre justamente uma estação de trem, que é o seguinte, o cara vê a imagem e ele completa o som. Por exemplo, eu digo a história do trem, porque uma imagem que era tranquila no cinema mudo era o seguinte, o trem parado na estação, ele ia sair. Quando ele ia sair, aparecia aquela eu não sei como é o nome daquilo, aquela sirene, sei lá, da estação, em que sai a fumacinha e que saía o ruído do trem chamando para os passageiros, entende? Então, como todo mundo sabia que aquilo significava sirene, né, eles botavam a imagem daquilo e logo depois o trem saindo. Então, a pessoa completa, de certa maneira, quando ele vê a imagem daquela sirene, o cara vai dizer, o trem vai sair. Muitos diretores famosos, por exemplo, Chaplin, se negavam a usar o cinema sonoro. Eles diziam que o som ia acabar com a linguagem do cinema. Havia uma estética do cinema mudo, né? E o som ia fazer uma bagunça. Então o Chaplin usava, por exemplo, isso, dois personagens que vão conversar num bar. Né? Ele botava a câmera do lado de fora na janela de vidro e os dois personagens entravam lá para dentro. Então os dois personagens falavam. O filme era sonoro. Só que a câmera estava do lado de fora e não se ouvia a conversa deles. Era uma maneira de fazer o filme continuar sendo mudo, mesmo durante o som. Porque quando apareceu o som, era uma lua de mel com o som. Então os primeiros filmes foram musicais e os primeiros filmes eram dialogados pra caramba. Tirando os espectadores, os diretores que do cinema mudo reagiram, como eu falei, caso do Chaplin, né, que achava que o cinema mudo ia acabar o cinema sonoro ia acabar com a linguagem do cinema, né, o que aconteceu foi o aparecimento de vários diretores, entende, que queriam fazer os musicais e muita coisa foi feita de adaptação do teatro para aproveitar o diálogo, etc. Então houve aquele desbunde com a possibilidade de você poder utilizar o som. A partir da entrada do som se desenvolveu a questão da linguagem do som. Né? O som passou a ser não somente um recurso que a gente acrescenta à imagem, mas uma coisa que está diretamente relacionada com a imagem, diretamente relacionada. O filme ideal, na verdade, vamos dizer assim, é aquele em que você imagina o filme com o som sendo também um elemento expressivo. Né? Isso de várias formas. Uma função do som, por exemplo, é a questão do som ambiente. Né? Você está num bar, ouve-se o ruído do bar. Você está numa rua, ouve-se o ruído dos carros. Isso é uma coisa absolutamente natural. Agora, isso aí é o mínimo do mínimo, quer dizer, aquilo que vamos dizer assim, para dar um certo aspecto de realidade para a imagem do cinema. Agora, o som é usado também como um elemento da própria linguagem do cinema. Né? Como, por exemplo, você tem uma pessoa que está conversando com outra e, de repente, um carro buzina fora de cena. Então você olha e pode falar com alguém que não está no quadro, porque o som está te completando. Mas acontece que o som não está somente completando uma coisa da imagem real, ela está substituindo a imagem. Você pode falar com alguém que não está em cena, que o espectador, digamos assim, ouvindo outra pessoa, colocará outra pessoa na cena. Mesmo que o som você vai colocar depois na edição. Outra coisa importante também é o caso da música. Né? Eu não me entrego, não me entrego ao capitão, me entrego só na morte, para belo
Um outro exemplo que você tem é o Cantando na Chuva. O Cantando na Chuva eu acho um filme muito significativo, porque a história do Cantando na Chuva é justamente a passagem do cinema mudo para o cinema sonoro. Você tem aqui a cantora do cinema mudo. Ela canta muito mal. Né? E você tem atrás da cortina a verdadeira cantora que está dublando a voz dela. Então essa moça, por exemplo, aqui é a grande estrela do cinema mudo, que tem uma voz horrorosa. Né? E ela é acompanhada por uma orquestra. Então ela está gravando. Né? Está lhe mostrando, tudo direitinho, muito bonitinho. Certo? Só acontece que atrás tem a verdadeira cantora que está dublando a voz dela. Então é muito curioso a gente ver o que acontece no filme. Essa é a cantora verdadeira que está cantando. E aqui o público achando maravilhoso o canto da cantora muda. Olha aqui, essa cena, esse plano é incrível, né? E aqui está desmascarado o truque do cinema mudo. Quer dizer, as pessoas começam a ver que na realidade a pessoa na frente não canta coisa nenhuma, ela está sendo dublada. Então o cinema mudo cai no ridículo, vamos dizer assim. Essa é a música do Dr. Zhivago, por exemplo, que é uma música que é uma música tema de um personagem, mas que na verdade acaba se transformando no símbolo do filme e ela tem até uma certa autonomia, porque aí acontece o contrário, né? Como a gente está falando sobre o som que ajuda o filme, ao filme a se completar, nesse caso você tem o lado oposto, quer dizer, quando você ouve a música, você pensa no filme também, se remete ao filme, que é o que acontece com o personagem. Você quer mostrar o personagem se lembrando da namorada, você põe a música e o espectador vai se lembrar dela junto com o personagem do filme, entende? E a música pontua tudo, né? Tudo. Você pode transferir, enfim, transmitir o medo, a nostalgia, a saudade, qualquer tipo de sentimento, né, que a música pode. O pessoal usa muito a palavra sublinhar, mas não é bem isso, né? Quer dizer, a música, na verdade, ela evoca isso. Né? Eu gosto muito de trabalhar em cima dessa ideia, não do som como uma coisa que acompanha a imagem, mas a imagem também se complementa, entende? Ela também complementa o som em determinados momentos. Esse filme tem várias coisas interessantes e, nesse caso, é muito curioso, acho muito bom que você tenha perguntado isso pelo seguinte, porque você já tinha uma música conhecida. A gente estava vendo filmes que tem música feita especialmente para o filme. Né? No caso, né, o Danube Azul é uma música que já existia há séculos, era um clássico, né, e é uma valsa para ser dançada à la antiga, né, nos bailes de antigamente, está correto? O que aconteceu com o Kubrick? Ele usa o filme, essa música, dentro de uma outra circunstância completamente diferente, que é justamente uma viagem ao futuro. Né? Na época, 2001 era futuro. Né? Então, o que acontece? O filme acaba dando uma outra função para a música e a música cria o clima, entende? Que aquela cena deveria ter. Veja bem, uma coisa que está acontecendo, que acontece no filme, é isso que você falou. Ou seja, a música, no caso, tornando mais suave a passagem do tempo, tá certo? A música, ela abranda, de certa maneira, o que acontece com o filme, né? Com o que está acontecendo no filme. Agora, ouça isso para você ver.